Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Marcos 2, versículos do 1 ao 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. O texto nos apresenta 2 aspectos importantes. O primeiro, a fé daquele povo em Cristo e a propagação da sua palavra. Uma palavra de poder, uma palavra que era acompanhada por ações, por gestos concretos. Jesus curava e libertava o povo fisicamente e espiritualmente. Outro aspecto a se destacar no texto. Há pecados que paralisam o ser humano. Há pecados que paralisam o ser humano. Portanto, devemos tomar muito cuidado. Daí a necessidade de nós buscarmos a confissão dos nossos pecados. Porque é como se o pecado fosse uma cegueira causada pelo glaucoma. Vamos dizer que o pecado seria um glaucoma espiritual. Ele vai nos cegando aos poucos, até o momento que não enxergamos mais. Portanto, devemos compreender que há pecados que nos paralisam. Por isso, a necessidade de buscar uma confissão. Não temos que deixar penetrar em nosso coração aquela mentalidade: eu confesso para Deus. Hipocrisia isso. É conversinha fiada. Por que não se confessa? Porque o padre vai ouvir os meus pecados. A confissão é um gesto de humildade. A pessoa que diz que se confessa para Deus, que não vai se confessar com um padre, nada mais é do que uma pessoa arrogante espiritualmente falando. É uma arrogância espiritual. Porque ela não quer agir com humildade. A confissão é um gesto de humildade que todos nós somos chamados a exercer. Na confissão, eu me revelo como eu sou de fato. Não como eu me apresento, mas como eu sou de fato. E aí um gesto de simplicidade, de humildade que me leva a pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E o sacerdote se torna instrumento visível deste perdão. O padre não está lá para escutar fofoca, ou para depois fazer fofoca. Primeiro, porque tudo aquilo que nós falamos na confissão está sob sigilo. O padre não pode falar. Se ele falar, ele é automaticamente excomungado. É automaticamente. Todas as celebrações, todos os sacramentos que ele ministrar, não tem efeito. Ele está excomungado. Para vocês entenderem que é uma coisa super séria, hein? A confissão é algo sério. O padre não está lá para ficar sabendo da vida do povo. O padre está lá para absolver o povo dos seus pecados.
E eu já falei para vocês em outras oportunidades que na confissão está o penitente, o padre e Deus no meio. Assim como na consagração o padre empresta a sua voz à ação do Espírito, porque não é o padre quem faz a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. É Deus quem faz. O padre empresta a voz dele. Na confissão é a mesma coisa. O padre absolve em nome de Deus. É Deus quem realiza a obra, não é o padre. Eu não tenho o poder de perdoar ninguém. Eu simplesmente recito a fórmula da absolvição, mas quem perdoa, quem reinsere aquela pessoa na comunidade cristã, que é a igreja, é Deus, não sou eu. Portanto, paremos de ficar dando desculpinha para não confessar. Senão corremos o risco de ficarmos paralíticos espiritualmente. E aí é um processo, hein, gente? Eu começo a ficar paralítico espiritualmente, depois eu me torno um paralítico emocionalmente, até que eu me torno um paralítico fisicamente. Portanto, abramos os nossos olhos, busquemos a confissão, porque como o Senhor mesmo diz, há pecados, sim, que nos paralisam. Não nos deixemos paralisar pelo pecado. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!